Primeiramente, bom dia, graça e paz, queridos irmãos. Pode deixar tocar. Graça e paz, paz do Senhor para todos os irmãos. Nós estamos aguardando a turma entrar e enquanto isso vamos escutando essa música linda, essa mensagem linda para os nossos corações. Jesus quem mora lá. Eu sou feliz, em Jesus eu tenho algo, e por Ele já sou salvo. Ele pode me guardar. Agora sim, depois de ouvir essa bonita música, essa música foi cantada pela nossa irmã Martinha, colocou no grupo essa semana, e eu fui pesquisar e achei essa música tão linda, tão linda. É claro que não tem a interpretação da nossa irmã Martinha, que eu queria ter colocado, mas enfim, uma alegria a gente poder lembrar dos nossos irmãos nesse momento de circunstancial distanciamento. Vai passar. Logo, logo nós estaremos juntos e já elaborando, já pensando no culto do retorno, o culto do recomeço, palavra tão forte, tão marcante para nós em Botafogo. Eu quero, queridos, no início do nosso culto, do nosso encontro, culto ao Senhor, eu quero fazer referência a algumas pessoas que nos deixaram essa semana e foram morar com Jesus. Ontem eu recebi a notícia de um grande amigo. Ele não partiu de Covid, era um homem de Deus. Ele tinha um câncer há 3 anos e ninguém sabia, ele não sabia. E na quinta-feira passou mal e na sexta-feira foi chamado à presença do Senhor. Sexta-feira. E agora pela manhã recebi a informação do falecimento do irmão Heber,
cuidava da parte de informática da igreja. E a minha oração, meu desejo é que Deus console, que Deus conforte os familiares, os amigos, nesse momento tão doído que é o momento da perda de alguém. A nossa fé não nos poupa do sentimento da saudade, do distanciamento, mas é muito bom nós sabermos que, por conta da nossa fé em Jesus, nós não dizemos adeus, nós dizemos até breve. Essa semana uma pessoa colocou no grupo, e eu ainda vou responder, no grupo Adora, o grupo que envolve todos os grupos da igreja de Botafogo, a respeito de uma senhora que havia falecido, e a pessoa que está no grupo, mas não é da igreja, pede orações em favor da pessoa que partiu. Nós temos uma vida só, nós cremos nisso com base na palavra de Deus, na Bíblia. Temos uma vida só, e o momento de tomarmos uma posição é agora, e nada que se faça pelos amigos, pelas pessoas que estão em volta, mudará o nosso futuro. Razão pela qual nós sempre insistimos no sentido de que tomemos posições ao lado de Jesus. Tenhamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador das nossas vidas. Isso vai fazer diferença e nós cremos piamente nisso. Eu queria fazer referência à família do pastor Tiago. Toda a família está adoentada. A irmã Celeste está hospitalizada ainda. Nós temos recebido notícias de melhora, mas ela continua hospitalizada. Ela tem uma certa idade, é paciente de risco. Nós precisamos orar, queridos. Paciente de risco não é sinônimo de que vai partir desta vida, não é sinônimo disso. Quem decide o tempo de cada um é Deus, por isso nós precisamos continuar orando, insistindo com o Senhor, manifestando a nossa vontade, o nosso desejo. A esposa do pastor Tiago está apresentando melhora, a filha, a Yasmin, apresentou melhora. Vamos continuar orando por essa família que nos é tão querida. Tenho lembrado também das pessoas que estão na linha de frente, nossos queridos irmãos ou não, são pessoas que estão dando das suas vidas para que terceiros possam viver, para que terceiros possam ter uma vida de melhor qualidade. Nós nos lembramos da Polícia Militar, da Guarda Municipal, dos garis, pessoas que estão trabalhando para que nós tenhamos uma vida, uma quarentena um pouco mais sossegada, com menos problemas. Então vamos orar por essas pessoas, vamos nos lembrar deles quando estivermos em oração, no nosso relacionamento com Deus. Eu quero convidar você a louvar ao Senhor, eu quero convidar você a cantar ao Senhor. Abra os seus lábios para cantar para o Senhor, abra os seus lábios para dizer que Deus é bom, que você está comprometido com Ele. Não perca a oportunidade de adorar. Nós podemos fechar os nossos lábios e o Senhor não terá a nossa adoração. Eu já disse uma vez que dos lábios fechados o Senhor não tem adoração, e isto, na verdade, nos priva da honra de adorá-lo, de prestar a Ele o nosso culto. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor juntos. Eu daqui e você daí, mas não deixe de externar a sua voz, cantando ao Senhor, adorando a Ele, porque Ele é digno do seu, do meu louvor. Vamos cantar. A começar em mim,
em mim e em você. Vamos juntos. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. O autor da letra fala muitas vezes, né? A começar em mim, a começar em mim. Queremos uma mudança do mundo que comece em nós, que comece em você, que comece em mim. A começar em mim. Que haja mudança, que haja restauração do mundo, que haja transformação dos valores desse mundo. Nós vamos cantar agora Buscai o Reino de Deus. Ao invés de você buscar a televisão, ao invés de você buscar apenas os prazeres desse mundo, busque o Reino de Deus, exatamente como a palavra dele nos ensina. Busque o Reino de Deus em primeiro lugar. Todas as demais coisas, diz a palavra, nos serão acrescentadas.
reino de Deus, buscar primeiro as coisas do Senhor, e tudo mais nos será acrescentado. Nós precisamos confiar nisso. Dar a Jesus o lugar que é dele, o primeiro, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós somos forasteiros neste lugar, queridos. Nós estamos indo para a terra que o Senhor nos preparou. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas nossa prioridade precisa ser o Senhor. Nós vamos orar nesse momento, e eu quero pedir a Deus por você que está aí na sua luta, você que está aí na sua dificuldade, você que tem bênçãos para o Senhor, porque é interessante, você tem bênçãos do Senhor, porque é interessante que Deus cuida de nós, ainda que nas tempestades. O Senhor zela por nós, mesmo que estejamos passando pelo furacão. E por isso nós somos gratos. E por isso nós prestamos o nosso culto. E por isso nós nos reunimos com gratidão pelas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome pela tua grandeza. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu e a terra. E apesar de todo o teu poder, o Senhor nos ama, o Senhor olha para nós, olha para pessoas como nós. Nós louvamos o teu nome. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor continua zelando pelas nossas vidas. Nós queremos, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados, porque apesar de reconhecermos a tua grandeza, tantas vezes nós não somos aquilo que deveríamos ser, nós não somos aquilo que gostaríamos de ser. Ó Deus, perdoa as nossas faltas. Faze, Senhor, com que nós nos disponhamos mais, porque nós queremos viver um compromisso real. Nós queremos ser leais ao Senhor. Nós queremos te pedir em favor daquelas pessoas que perderam os seus entes queridos esta semana. Senhor, que o teu consolo se achegue às famílias, aos amigos, aos corações enlutados. Eu te peço, Senhor, em favor da família do Vanderlei, também da família do Éder, também da família da Ana, do grupo. Ó Deus, que o Espírito Santo esteja consolando a essas famílias, a essas pessoas. Quero te agradecer, ó Deus, pela tua operação esta semana na vida do Thomson, porque todas as coisas aconteceram de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Mas o Senhor poupou a vida do Thomson e Ele está conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem zelado por nós nesse momento tão difícil por qual o nosso país está passando. Ó Deus, que nós possamos continuar contando com o teu cuidado. Nós sabemos que nós não merecemos, Senhor, nem mesmo merecemos te pedir isso. Mas nós queremos te pedir, Senhor, por misericórdia, o teu cuidado. Não contamos com os nossos méritos, porque nós não os temos. Mas queremos te pedir, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça, nós possamos, ó Deus, ser alcançados por esta graça, por este favor. Senhor, toma conta de nós. Dá-nos, ó Deus, a bênção do teu cuidado.
Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações quando vamos transmitir a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, receber, possamos ser alimentados e possamos, Senhor, obter novo fôlego. Possamos ter uma vida de maior disposição, confiando no Senhor, continuar a nossa caminhada. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é aquele que cuida de nós. Cuida de nós. Eu sempre tenho falado sobre isso, eu quero agradecer mais uma vez a participação dos irmãos no que diz respeito aos dízimos e às ofertas. Essa semana postei num dos grupos um casal de missionários agradecendo pela fidelidade da igreja. A igreja tem alguns missionários, a igreja investe na obra missionária. E porque investe na obra missionária, nós temos obtido resultados em todas as áreas. Nós não temos nada para reclamar, nada. E essas coisas só são possíveis por causa da sua fidelidade. Essa semana nós deveremos sair para atender mais uma comunidade. E eu quero pedir aos irmãos que não deixem de fazer cada qual a sua parte. Nós vamos conseguir atender mais pessoas a partir da participação, da sua participação. E tem sido abençoador ver o resultado disso. Vamos continuar participando, vamos continuar fazendo a obra que o Senhor colocou diante de nós. Deus possa abençoar a sua fidelidade. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, versos 1 a 11. Vou esperar um pouquinho para você procurar. Neemias, capítulo 1, versos 1 a 11. Esse texto, queridos, nos abençoa, apesar de ter sido escrito há mais de 2.500 anos. É um texto que nos abençoa, porque nos mostra realidades que nós vivemos ainda hoje. Ainda hoje. Vocês vão entender. O profeta Neemias, o homem de Deus, Neemias, escreveu este livro após o cativeiro babilônico. Antes do livro, nós temos 3 registros de cerco a Jerusalém. Houve uma tentativa, e isso pelo mesmo autor, Nabucodonosor, com o Império da Babilônia. Ele tenta cercar Jerusalém em 3 momentos, com a finalidade de invadir, de tomar Jerusalém. Jerusalém era cercada por muros e isso fazia com que o acesso fosse impossibilitado. Os muros guardavam Jerusalém. Não era fácil chegar e conquistar. Nabucodonosor vai e cerca Jerusalém. E houve outras tentativas nesse sentido, inclusive de outros impérios, e impedindo que pessoas entrassem ou saíssem. Com isso, impedia-se chegada de comida e eles geravam dificuldades de vida, de manutenção de vida. Até que no ano 586, Nabucodonosor invade a cidade. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Nabucodonosor entra na cidade, destrói os muros, destrói a cidade e destrói também o templo. Destrói o templo. Vamos ler o texto.
Neemias capítulo 1, de 1 a 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Neemias pergunta pelos judeus que não foram levados para o exílio da Babilônia. Os babilônios pegavam as pessoas e tiravam essas pessoas da sua terra e levavam para a Babilônia. Foi o que aconteceu. Só que nem todos foram. Eles pegaram a nata, eles pegaram os melhores, os idosos, os doentes, aquelas pessoas mais fracas, mais debilitadas, permaneceram na cidade. Daí Neemias procurar saber por aquelas pessoas que ficaram na cidade. Vamos continuar. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos teus filhos, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era o copeiro do rei. Queridos, eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas do texto. Eu quero destacar aqui. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que o profeta Jeremias, que teve o seu ministério profético antes e ao longo do exílio babilônico, ele prevê, segundo Deus, que o processo, que o exílio iria durar cerca de 70 anos. Aliás, o texto não fala de cerca de, o texto fala em 70 anos. Deus, através do seu profeta, vai dizer: o cativeiro vai durar 70 anos. Isso está lá em Jeremias capítulo 25, verso 12.
quando o povo sai de Jerusalém para a Babilônia, a angústia do povo era tremenda, a dor do povo era tremenda, não só pelo deslocamento, mas porque houve a destruição da cidade, mais ainda, porque houve a destruição do templo. O templo foi derrubado, o templo foi profanado. E isso para os judeus era uma coisa muito forte, muito forte. Os judeus adoravam a Deus no templo. Aquele templo personificava a presença de Deus no meio do povo. Judeus sem o templo era triste. Salmo 137 dá a ideia da tristeza do judeu naquele momento, do povo de Deus naquele contexto. 137, verso 1. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Era doloroso estar longe da terra. Era doído estar longe de Jerusalém. E aquele povo, o povo de Deus, sofria. Depois leiam capítulo 137 de Salmos. Um salmo de tristeza, um salmo de angústia. Verso 2: os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Os invasores, os da Babilônia, pediam que eles cantassem, mas eles só choravam com saudade da terra. Mas o tempo foi passando, e aquelas pessoas que estavam tão chorosas, sentidas com o distanciamento, com a perda do templo, com a queda de Jerusalém, começam a se acostumar. Eles começaram a se acostumar com coisa ruim. E começaram naturalmente a esquecer do exílio. E começaram a desfrutar do exílio. Desfrutar do exílio. Sabe de que eu me lembrei? Eu me lembrei de duas coisas. A primeira dessas coisas, eu me lembrei da quarentena que nós estamos vivendo. Nós vamos ficando a princípio, né? A gente foi ficando incomodado, triste, com saudade do templo, com saudade dos nossos irmãos, com saudade dos nossos cultos a Deus. Aqueles momentos de confraternização, onde nós saíamos pelo templo e nos abraçávamos. Templo de ouvir o louvor e nós cantarmos como povo, adorando ao Senhor. Quando éramos confrontados pela palavra de Deus, saudade. Mas nós vamos nos acostumando com este distanciamento. E isso é ruim, Nós precisamos continuar orando e incomodados. O Senhor não falou quanto tempo este exílio vai durar, não falou. Mas precisamos conservar em nós a esperança de voltarmos para a nossa Jerusalém, voltarmos para o templo, voltarmos para a comunhão com os irmãos.
nós precisamos renovar a nossa esperança. Nós precisamos, meus irmãos, chorar por isso, orar por isso. Nós não podemos nos acostumar com coisa ruim. Por isso tenho apelado no grupo, no sentido de que não nos acostumemos, que participemos das atividades que estão sendo promovidas, a fim de que possamos matar a saudade dos nossos irmãos, possamos continuar juntos, matar as nossas próprias saudades. Mas existe uma outra coisa que quero destacar exatamente nesse contexto. Nós estamos neste mundo com a finalidade de sobreviver. Nossa terra não é aqui, nossa Jerusalém não é aqui. Nós estamos aqui de passagem e não podemos nos esquecer disso. Precisamos nos lembrar, queridos, que nós somos forasteiros neste lugar. Forasteiros neste lugar. Não temos que ficar aqui satisfeitos com a situação que nós temos. Nossa terra não é aqui. Nossa cidade não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Por isso, o objetivo é que, em estando aqui, sejamos cidadãos do reino, sejamos bênção enquanto estamos aqui, abençoando as pessoas que estão à nossa volta. Jeremias foi levado, aliás, não é bem a expressão, Jeremias estava na Babilônia. E na Babilônia assume uma função de confiança, era copeiro do rei, aquele que experimentava as comidas, aquele que experimentava as bebidas antes do rei. Naquela ocasião havia uma situação, havia muita conspiração. Então as pessoas, de alguma forma, tentavam matar o rei. E aquelas pessoas que matavam, aquela pessoa que matava o rei, ela não era punida, ela não ia presa, ela não era condenada, ela virava rei. Então isso era um estímulo para que as pessoas tentassem matar o rei. E havia muita morte por envenenamento, por isso a presença do copeiro. Neemias vai para o exílio, ele não estava na terra dele, ele não estava na terra de origem dele, do povo dele, mas ele era a bênção onde ele estava. É isso, ser bênção onde nós estamos. Daqui mais um pouco, nós estaremos indo para a nossa terra, para a terra de onde nós somos. Nós vamos encontrar com o nosso Deus. Quero destacar ainda que no curso do cativeiro babilônico, o império da Babilônia caiu. O império babilônico caiu. O que acontece? O povo de Deus começa a ser mandado de volta para Jerusalém. O povo de Deus começa a voltar para a terra de origem. É interessante a gente destacar que Jerusalém ficou sob escombros por cerca de 120 anos. Queridos, era um acúmulo de escombros, escombros sobre escombros. Aquelas pessoas que começaram a voltar não tinham mais esperança de ver ali restaurada a terra. Aquelas pessoas, queridos, estavam tão tristes, já não acreditavam mais que fosse possível, já não acreditavam mais. O povo tinha perdido a esperança. O povo tinha perdido a esperança.
naquele contexto de perda de esperança, a situação ia ficando cada vez pior. O verso 3 vai dizer que os muros de Jerusalém, versículo 3, lá na parte final, os muros de Jerusalém estão derrubados. Sabe o que significa dizer? Não há segurança. As muralhas protegiam o povo. As muralhas derrubadas não davam segurança. Além daquele contexto de desesperança, as muralhas estavam derrubadas. Não havia segurança. O texto continua: as suas portas queimadas a fogo. Sabe o que significa? Os juízes julgavam as causas do povo nas portas da cidade. O judiciário de então funcionava nas portas da cidade. Isto significava dizer que as portas queimadas impediam que o judiciário estivesse ativo. Não havia justiça no meio do povo. Quem ia julgar as causas do povo? Quem julgaria? Um tinha problema com o outro. Quem ia julgar as causas do povo? A situação, queridos, era caótica. E o pior disso, a meu ver, era a desesperança do povo. Eu queria dizer uma coisa para você, querido. Você está na quarentena. Eu estou na quarentena. E das nossas casas pode ser que a gente não consiga ver, pode ser que a gente não consiga vislumbrar esperança. Mas eu quero lhe dar um motivo para você continuar acreditando, para que você continue com esperanças. Deus não está em quarentena. Os seus olhos podem ser limitados, os seus e os meus. Mas os olhos de Deus não são limitados. Deus não está em quarentena. O agir de Deus continua acontecendo, a vontade do Senhor continua acontecendo. Deus continua sendo soberano apesar das circunstâncias. Nós precisamos continuar acreditando, confiando no Senhor e tendo esperança não por causa da circunstância, mas por causa dele, por causa do Senhor. Acreditar nele, confiar nele. Naquele contexto entra Neemias, copeiro do rei. Naquele contexto entra um homem que, quando toma conhecimento da situação do povo, o texto diz que ele chora. Ele chora. Era um líder que chora a dor do povo. Queridos, Neemias não conhecia Jerusalém. Alguns autores afirmam isso categoricamente. Se isto é verdade, Jeremias não estava chorando o problema dele, a dor dele, mas chorando a dor do povo, a tristeza do povo. Eu fico pensando, queridos, se Deus hoje precisa tanto de sacerdotes, de bispos, de apóstolos, de líderes com títulos, patriarcas, como tem um ou outro. Deus não precisa de homens com títulos. Deus está precisando de homens que chorem pelo povo, que sintam a dor do povo, homens que
queiram ser instrumentos do Senhor para abençoar o povo, para consolar o povo, para que o povo tenha a sua esperança renovada, para que as pessoas olhem para Jesus, autor e consumador da nossa fé. As pessoas não estão precisando de saídas milagrosas. Essa semana alguém me perguntou, pastor, existem tantos milagreiros na televisão, por que essas pessoas não fazem, não impõem as mãos e não fazem uns milagres para resolver o problema do povo? Por que esses homens não vão para os hospitais para, de alguma forma, curar o povo? As pessoas têm outro tipo de mensagem. Eu diria, tem outro tipo de interesse. A palavra do Senhor, queridos, fala de arrependimento, de mudança, de fazer o ser humano melhor, e não de fazer o ser humano interesseiro. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. E tenha a sua esperança renovada por causa dele, por causa dele. Deus está precisando de pessoas que chorem pelo povo, que chorem a dor do povo. E quando falo, queridos, de homens, eu não estou falando de classe sacerdotal. Eu estou falando de cristãos. Eu estou falando de elite. Não estou falando de título. Eu estou falando de homens que são cristãos, confiantes no Senhor, dependentes do Senhor, homens e mulheres, atentos à voz do Senhor, que tem uma palavra de Deus para as pessoas que não têm esperança, para pessoas que só olham aquilo que está diante dos seus olhos, pessoas que precisam ser ensinadas a olhar para cima, a olhar além das circunstâncias. Isso inclui possivelmente você que crê em Jesus. Ore ao Senhor para que a sua esperança seja renovada. E depois, queridos, saia com esta mensagem de renovação, esta mensagem de esperança, esta mensagem de mudança. Eu estou caminhando para o final. Observem no verso 4. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, no capítulo 2, ele vai falar com o rei. Mas antes, no verso 4, ele fala com o rei dos reis. Antes de falar, antes de elaborar algum projeto, antes de qualquer outra coisa, Neemias foi falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com aquele que não estava preso na quarentena, com aquele que não estava preso no exílio, com aquele que não estava preso e poderia então agir. Ele foi falar com o Senhor. Ele foi falar com Deus. Ele foi falar com o Rei dos Reis. Antes de falar com o Rei. Queridos, diante da nossa circunstância, não podemos nos esquecer de falar com o Rei. Diante das circunstâncias, não podemos nos esquecer de falar com o Rei. Me refiro ao Rei dos Reis, ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Não podemos nos esquecer disso. Eu quero encerrar
Observem comigo. Neemias estava no exílio. Neemias estava a mais de 1000 quilômetros de distância do problema da cidade de Jerusalém. Do problema a ser resolvido, da cidade a ser restaurada. Mais de 1000 quilômetros. Por que Deus vai envolver Neemias naquele contexto? Sabem por quê? Porque quando Deus nos permite saber a respeito de uma situação difícil de alguém, é porque nós fazemos parte da solução que Deus tem para esta pessoa. Nós fazemos parte da solução do problema. Deus quer usar você e a mim para ajudar a resolver tal situação que Ele nos permitiu saber. A experiência de Neemias foi única naquela circunstância, mas ela se repete. Porque Deus quer operar na vida das pessoas através de nós e por isso que os problemas delas acabam chegando a nós, porque nós fazemos parte da solução do problema delas. Queridos, Deus quer agentes da graça dele. Deus quer agentes do favor dele. Deus quer pessoas que se dispõem a ser mãos dele. Não permita que a situação de desesperança do povo alcance o seu coração. Não fique lamentando a sua sorte. Aliás, eu queria dizer sobre isso que algumas pessoas reclamam da sua sorte. E existem tantas pessoas que gostariam de estar no seu lugar, no lugar dessas pessoas. Tantas pessoas que gostariam de ter o que você tem e você só reclama. Tantas pessoas que gostariam de ter a bênção que você tem e elas seriam tão agradecidas. Se você tem vivido momentos de desesperança, peça a Deus para mudar o seu coração, encher o seu coração, para que haja esperança, para que haja mudança, para que os seus olhos não fiquem fechados no problema. O livro de Jó vai dizer que, diante de um contexto de secura, de podridão, ao cheiro das águas, não por causa das águas, mas o cheiro das águas. O cheiro das águas vai fazer com que haja mudança, vai fazer com que haja transformação. É a presença do Senhor fazendo diferença nas nossas vidas. É o Deus da restauração, é o Deus do renovo. Não tem que haver tristeza no seu coração, não tem que haver dúvida no seu coração. Existe esperança para aquelas pessoas que estão feridas. A palavra de Deus é cheia de mensagens de esperança, porque o renovo não vem de nós, o renovo vem do Senhor, que está aí do seu lado. Ah, queridos, há esperança para você, há esperança para você.
Eu quero orar por você. As circunstâncias acontecem para nos desestabilizar, para nos entristecer, para nos tirar da fonte, nos distanciar da fonte. Mas nós não podemos ter esta palavra como sentença. Não. A de desgraça, não. A de desesperança, não. Eu quero a palavra do Senhor na minha vida. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança para você. Feche seus olhos. Deus querido, louvamos o teu nome, porque o Senhor cuida de nós. Louvamos o teu nome, porque o Senhor opera em nossas vidas. Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos fixados no Senhor, não na circunstância. Possamos ter a nossa esperança renovada. Possamos crer, ó Deus, que há sim perspectiva, possibilidade de mudança em nossas vidas, que ao cheiro das águas haverá restauração, haverá renovo, haverá, Senhor, a oportunidade de recomeço. Continua, Senhor, cuidando de nós. Continua conosco, Senhor. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando o nosso culto, o nosso encontro desta manhã. E eu quero convidar você a estar conosco logo mais a partir das 19h30. Querido, reflita sobre isso, reflita sobre o que você ouviu e continue firme, Não se deixe abater, não. Continue firme. Não porque o pastor está falando, mas porque a palavra de Deus nos assegura, a palavra de Deus nos garante. Confie no Senhor, não se deixe abater, não. Confie nele, é por causa dele, é isso que nos mantém, por ele e para ele. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua tarde. Possa ser um momento de paz. Você com a sua família. Que Deus o abençoe.